Olá, irmãos, tenham todos um bom dia. Estamos iniciando aqui mais uma aula EBD online para matarmos um pouquinho da saudade da nossa escola bíblica dominical. Estamos realizando uma série de estudos, fazendo uma síntese do Velho Testamento, mas em uma ordem cronológica. Então, já nos encontramos no livro de Números. Vamos estar caminhando com a nossa aula então. Livro de Números. Seu autor é Moisés também, e ele foi escrito num período de 1450 a 1410 a.C. E tem uma abrangência de 39 anos. E qual é o propósito do livro de Números? Contar a história da viagem de Israel no deserto, desde a partida do Monte Sinai até sua chegada à fronteira da terra prometida. Aqui está um esboço de como é dividido o livro. Podemos dividir o livro de Números. A primeira parte dos primeiros 10 capítulos fala sobre Israel se organizando como nação. Do capítulo 11 a 14, do Sinai a Cades Barneia, a viagem. Do 15 ao 33, a jornada no deserto. E o último ponto, do 34 ao 36, a preparação para entrar em Canaã. Aqui, irmãos, está um mapa da possível trajetória do povo de Israel. Os irmãos podem perceber aqui, começando do Egito, a terra de Gósen, atravessando a parte do Mar Vermelho, chegando ao Monte Sinai, onde nós já vimos que Moisés foi até o monte, recebeu os 10 mandamentos vindo de Deus, então depois eles partiram, e o período que eles peregrinaram no deserto, e ao chegar na terra prometida. Então foi possivelmente esse caminho que o povo de Israel fez para chegar à terra prometida. Aqui também está um exemplo de como era organizado o acampamento do povo de Israel. Nós sabemos que no livro daqui demonstra que toda vez que a nuvem, que representava Deus, a nuvem, a coluna de nuvens, aquela coluna de fogo, se movimentava, o povo também tinha que se movimentar. E quando ela parava, eles tinham que parar e montar acampamento. E quando eles montavam o acampamento, era dessa forma que eles tinham que realizar. O tabernáculo ao centro, a tenda de Moisés, Arão e os sacerdotes da família de Arão ficavam na entrada do tabernáculo, os demais levitas ficavam ao seu redor, ao norte ficavam as tribos de Naftali, Aser e Dan, ao sul, Rubens, Simeão e Gade, ao oeste, Benjamim, Manassés e Efraim, e ao leste, Judá, Isacar e Zebulon. Então, todas as vezes que eles marchavam, andavam, hora de montar acampamento, eles tinham que fazer essa posição. Aqui também já aproveitei e coloquei os números de cada tribo. Lembrando que esses números são os números de homens, tá bom? Que estavam aptos para guerrear, certo? Então não é o número exato do povo de Israel, mas sim o número apto para a guerra. Ok? Vamos lá, dando continuidade. Pontos notáveis. E nosso mousezinho aqui atrapalhou. Vou colocar aqui. Pontos notáveis. Só voltar aqui. Certo. Primeiro ponto notável que nós observamos no livro de Números é uma jornada que poderia levar 40 dias. Vou fazer um zero aqui. A câmera inverte, né? 40 dias levou 40 anos. É incrível, irmãos, ver como a falta de fé pode atrapalhar a jornada de alguém. Irmãos,
Nós sabemos a história, só vamos dar uma pinceladinha nela. Moisés chega à beira da terra prometida, envia os espias. Esses espias trazem um relatório. Dos 12 espias, 10 trazem um relatório dizendo que eles não iriam conseguir conquistar a terra prometida. E esse relato acaba com a fé do povo de Israel. E por causa dessa falta de fé, eles tiveram que andar por 39 anos no deserto. A viagem para a conquista da Terra Prometida levaria 40 dias. E eles demoraram 40 anos, porque não tiveram fé no poder de Deus. O livro de Números é marcado por murmurações, desobediência e rebelião da parte do povo de Israel. É triste. Um povo que viu a mão de Deus agindo para os libertar, agora está causando isso. Infelizmente, irmãos, nós também nos encaixamos nesse contexto. Se nós vamos imaginar todas as maravilhas que Deus já fez em nossas vidas, e muitas vezes nós podemos nos ver murmurando, desobedecendo a Deus e reclamando, entrando em rebelião. Rebelião, irmãos, é quando nós escolhemos ir contra o que Deus manda. Nós sabemos o que Deus quer, mas nós escolhemos fazer o contrário. Ou simplesmente escolhemos desobedecer. É rebelião. E olha só o que é o terceiro ponto notável. A rebelião é um pecado punido diretamente por Deus. Temos aqui histórias de homens que se levantaram, pessoas que se levantaram contra Deus e contra a liderança do povo. E eles foram castigados diretamente por Deus. Temos o caso aqui da própria irmã de Moisés, que questionou o casamento de seu irmão, Corá, que levantou um motim, uma rebelião para derrubar a Moisés. E esse pecado foi, podemos dizer assim, foi rapidamente resolvido por Deus. Foi punido diretamente, não foi algo que aconteceu, Moisés julgou. Não, Deus agiu diretamente para castigar esses casos. Miriam, ela ficou com lepra. Ela ficou leprosa por um período. Corá foi engolido pela terra. Rebelião é um pecado muito grave e que Deus tem seriedade em corrigi-lo. Quarto ponto notável do livro de Números é: o pensamento central é ordem. Ordem é indispensável no serviço e no viver. Irmãos, aqui Deus vai ensinando como o povo deve agir. Durante todos esses 40 anos, Deus foi mostrando como Ele queria que o povo agisse quando chegasse na Terra Prometida. Os sacrifícios, a purificação, a obediência, tudo ali foi mostrando como era para ser preparado. Foi uma preparação para quando ele chegasse na terra, eles deveriam agir. Não era para eles viverem de maneira como cada um queria. Deus deu uma ordem e eles tinham que obedecê-la. O livro de Números recebe esse nome por causa dos 2 censos realizados no povo de Israel no livro. Então, o primeiro censo foi realizado logo na saída do povo do Egito, nos primeiros capítulos. E o último censo foi realizado depois dos 40 anos. Por quê? Uma nova geração tinha surgido. Aquela que tinha saído do Egito morreu no deserto. E agora, Moisés, como líder, precisava saber com quantos homens ele podia contar. Como estava a situação do seu povo numericamente. E aqui estão os motivos, já mencionei alguns, né? Mas motivos da realização desse censo. O primeiro motivo aqui para fazer a genealogia das tribos e famílias e para a futura divisão da terra prometida. O segundo motivo para fazer a genealogia da tribo e família da qual o Messias viria. Para ajudar na marcha,
para uma melhor preparação para as batalhas. Então, olha só os motivos para esse censo ser realizado. Ajudar na genealogia das famílias. Irmãos, a descendência, a linhagem, é algo muito importante para o povo hebreu. Eles têm muito orgulho de dizer qual era a sua tribo, família, de onde eles vieram. Essa história é muito importante para o povo judeu, o hebreu. Então, aqui eles estavam fazendo para organizar isso melhor, para termos um documento mostrando quem era de cada tribo, família pertencente. Isso ajudaria muito na hora da divisão da terra, pois uma família maior, uma tribo maior, precisava de uma quantidade maior de terra. E assim eles iam dividindo melhor e de uma forma justa a terra prometida. Aqui também um exemplo mostrando para sabermos de qual família, qual tribo viria o Messias. Deus já tinha prometido um libertador. Então, eles estavam preparando, mostrando, Deus estava querendo para já demonstrar, mapear de onde viria o Messias. Aqui está os últimos 2 pontos, os motivos militares. Sabendo exatamente o número de soldados, de homens disponíveis para a guerra, era muito mais fácil organizá-los na hora da marcha. E assim também podiam se preparar melhor para as batalhas. Eu vou voltar aqui, irmãos, para os irmãos perceberem aqui mais uma vez a quantidade de homens disponíveis para a guerra. Então aqui estão cada tribo e aqui os números, não é, de homens disponíveis para a guerra. Então imagine só, que eles estavam indo para uma guerra, eles podiam pegar números de cada uma porcentagem de uma tribo e de outra, ou eles podiam convocar uma tribo inteira para uma batalha específica. Então, agora estamos vendo aqui a mensagem central do livro de Números. A mensagem central desse livro é: os remidos, em primeiro lugar, são salvos para servir. E em segundo, devem combater a incredulidade. Irmãos, o povo de Israel foi um povo remido. Remido da escravidão do Egito. Com propósito. Deus não salva simplesmente para salvar. Para nos abandonar à toa. Ele tem propósitos em nossas vidas. E um desses propósitos é para servi-lo. O povo de Israel, infelizmente, pecou e muito nesses quesitos, pois não quis servi-lo para conquistar a terra prometida. E muitas vezes também não combateu a incredulidade, a falta de fé que atrapalhou no serviço. Então esse livro tem essa mensagem, mostrar que nós, os remidos, precisamos servir a Deus. E precisamos combater a incredulidade, a falta de fé. Pois a falta de fé vai nos impedir de crescer, de servir a Deus, de caminhar em nossa jornada espiritual. Vamos estar continuando agora, então, indo para o livro de Deuteronômio, o último livro do Pentateuco. Vamos estar caminhando aqui com ele. O autor também é Moisés. Opa, tô aumentando a minha cara aqui. Sei que os irmãos estão com saudade, mas não é tanta, né? De ver meu rosto tão grande assim. O autor é Moisés, escrito no mesmo período, e sua abrangência é um pouquinho engraçada. Um mês que dá revisão de 40 anos. Como assim? O livro abrange um discurso realizado em um mês. Mas nesse um mês de aulas, vamos dizer assim, foi tratado uma revisão de todo o período que o povo passou no deserto. O livro de Deuteronômio, o nome dele, Deuteronômio, significa segunda lei. Mas que segunda lei? Não estou referindo a uma nova lei, mas sim a repetição
da lei que Deus deu para o povo, lá no livro de Êxodo. Mais uma vez, por que isso aconteceu? Vamos ler o propósito. Recapitular a trajetória do povo de Israel desde o Egito e mostrar o poder e fidelidade de Deus. Irmãos, vamos lembrar, por causa da falta de fé, né, do povo de Israel, eles não puderam entrar na Terra Prometida. Então Deus fez que aquela geração padecesse no deserto. Então uma nova geração surgiu. Essa geração não tinha visto os sinais de Deus no Egito. Eles não conheciam a sua história, não, pelo menos não de ver. Então, esse livro, quando eles estão às portas da Terra Prometida, era necessário para explicar, trazer à memória para eles qual era o poder de Deus e como Deus era fiel em suas promessas. Então vamos lá aqui no esboço, na divisão do livro de Deuteronômios. Primeira parte do livro, do capítulo 1 a 4, é a revisando a jornada de Israel. Segunda parte, do capítulo 5 a 11, revisando as leis, os 10 mandamentos, as leis morais, 10 mandamentos, e as leis cerimoniais. Terceira parte vai do capítulo 12 ao 26, advertência com respeito ao futuro de Israel. Isso é muito interessante e veremos um pouquinho mais para frente melhor. Quarta divisão, as bênçãos e maldições, capítulo 27 a 30. E o último ponto, a despedida de Moisés, capítulo 31 a 34. Vamos estar observando as coisas notáveis que nós podemos ver nesse livro. A palavra lembrar aparece 18 vezes. Isso demonstra como o povo precisava lembrar de tudo que Deus já fez por eles. Lembrando, irmãos, mais uma vez, o povo de Israel era um povo novo, se podemos dizer assim. Não tinha uma experiência com Deus do que os seus pais tiveram. Os pais deles viram as pragas, viram o Mar Vermelho. Aquela geração não tinha isso. Não tinha visto esse poder. Sim, eles conheciam o poder de Deus de suprir do dia a dia, por causa do maná que vinha no deserto. Mas não do poder de guerra, vamos dizer assim, de Deus e da sua fidelidade. De lembrar o sofrimento que o povo já estava passando no Egito e assim se levantar para os libertar. Outra coisa muito maravilhosa que vemos aqui nesse livro é que os trechos que Cristo usou na tentação são deste livro. Quando Cristo foi levado ao deserto e passou aquele período de jejum e Satanás foi até ele para o tentar, é maravilhoso ver que o nosso Salvador usou a própria Bíblia para se defender. E aqui estão os textos utilizados por Jesus para se defender contra Satanás. Está no capítulo 6, versículo 13 e versículo 16, as primeiras duas tentações, e o capítulo 8, versículo 3, que é a última tentação. Depois temos aqui o terceiro ponto, que é Josué escreveu os últimos capítulos, pois a morte de Moisés é retratada neles. Eu esqueci completamente de colocar os últimos capítulos aqui, né? Josué escreveu os últimos o quê, né? Perdão, olha só. Vou corrigindo na frente dos irmãos. Escreveu os últimos... Opa! O meu corretor está em inglês, então às vezes não funciona. Perdão. Os últimos capítulos, pois Moisés morreu. Isso se retrata quando nós vemos no esboço do livro, nos outros capítulos, a partida de Moisés. Então, Josué já se torna o líder de Israel
Então, perdão, irmãos. Josué se torna o líder de Israel e assim, com a ida dele para o monte, ele tem uma despedida solitária. Moisés morre sozinho, contemplando a terra prometida. Lembrando que Moisés, por causa do seu pecado, da sua desobediência a Deus, ele não pôde entrar na terra prometida. Mais uma vez, para vermos como Deus trata a sério a obediência. Se Deus nos manda fazer algo, nós temos que fazer. Para assim recebermos as bênçãos de Deus, recebermos os privilégios de Deus. O livro demonstra as consequências da desobediência e do arrependimento. No esboço do livro, vou colocar aqui para os irmãos observarem mais uma vez, bênçãos e maldições, advertências sobre o futuro de Israel. Aqui nesse livro, Deus mostra o que irá acontecer caso o povo se afaste dele. O livro de Deuteronômio já alerta tudo o que iria acontecer com o povo de Israel, desde as derrotas, desde o cativeiro, da dispersão do povo de Israel, mas também mostra que o povo iria retornar. Mostra que eles se arrependessem, Deus iria trazê-los de novo, iria poupá-los e assim reconstruir mais uma vez aquela nação. Este é o livro de Deuteronômio, com a sua mensagem, que é mostrar o verdadeiro motivo para a obediência e a necessidade da obediência. Mostrar o verdadeiro motivo. Qual é o motivo da obediência? E qual é a necessidade da obediência? A necessidade de obedecermos a Deus, irmãos, é a conquista dos nossos objetivos. O motivo de obedecermos é sermos fiéis a Deus. O motivo para a obediência é o Isaac chamando a mamãe. O motivo para a obediência é sermos fiéis a Ele. Deus nos deu ordens, e nós precisamos obedecê-las, cumpri-las. E a necessidade dela é porque nós precisamos de Deus. Nós precisamos seguir as orientações de Deus para termos bom êxito em nossas jornadas. Estamos terminando nossa aula, que Deus nos abençoe. Essa é mais uma aula de análise do Velho Testamento. Vimos aqui nessa aula 2 livros, livro de Números e Deuteronômios. Estamos agora chegando para o livro de Josué. Que Deus nos abençoe e tenham todos um bom domingo.